Senhor nosso Deus e Pai, Pai Santo, Paizinho querido, oramos a Ti agradecidos pela parte desse culto já oferecido ao Senhor, com hinos de louvores ao Teu nome. E agora, ó Pai, que vamos ministrar a Tua palavra. Eu me coloco aqui, Senhor, na Tua presença, como instrumento, para que o Senhor esteja usando com graça, com poder, na revelação, com unção, para ministrar, Senhor, nesta noite. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontra. Amém. A paz do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler esse texto. Para iniciarmos aqui. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tomem os vossos assentos. O assunto, para quem está aqui pela primeira vez, é sobre os dons bíblicos. Já falamos sobre os dons motivadores dados pelo Pai, de Romanos capítulo 12, que são 6, e lá tem profecia. Já falamos sobre os dons ministeriais do Filho, de Efésios capítulo 4, versículo 11, e lá tem profecia. E hoje vamos iniciar os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. São os dons de inspiração, e vamos começar pelo de profecia. Glória a Deus. Com uma tradução bem simples, uma palavra bem clara, a palavra profetizar significa proferir palavras inspiradas. Simples assim. Que é mesmo profetizar? Proferir palavras inspiradas. Você se coloca como um instrumento, um canal nas mãos de Deus, e por inspiração do Espírito Santo profere palavras proféticas. E qual é o propósito dessas expressões? Essas expressões verbais proféticas, de acordo aí com 1 Coríntios capítulo 14, versículos 3, primeiro edificar. Edificar. A profecia, ela tem que edificar. Ela precisa edificar. Coloca 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então o primeiro momento é a edificação. Esta profecia está edificando? Ou está matando? Ou está entristecendo? Então tem que ser para edificar a igreja. Isso significa edificar e fortalecer os crentes, seja de um modo individual, ou seja de um modo coletivo. Esta profecia precisa
edificar, precisa fortalecer a igreja, obrigado. Precisa fortalecer os crentes. Segundo, exortar, avivar os crentes. É isto, confrontá-los e desafiá-los. É uma exortação, é um conselho. É para isto que tem e que existe a profecia, e que Deus te usa como profeta, para edificar, para exortar, que é um conselho bem dado, que é um conselho com inspiração, que é um conselho que você não tem dúvidas que é Deus que está falando contigo por meio desse instrumento chamado profeta. E você crê quando é Deus, você sabe quando é Deus que está falando. Terceiro, consolar, falar palavras encorajadoras, consoladoras. Sim, esta é basicamente a razão da profecia. Mas o que profetiza, fala aos homens, fala a mim e a você, para edificação, exortação e consolação. Fora disto, é um perigo, é um risco. Então a profecia não é uma expressão verbal descontrolada. Não. O instrumento chamado profeta não está descontrolado, não está fora de si, não sabe o que está falando. Ele fala sabendo o que está falando, só que por uma inspiração divina. Ele fala com autoridade, ele fala com graça, ele fala com sabedoria, ele fala com entendimento, ele fala com compreensão, mas ele fala. E tem vezes que não tem como deixar de falar. Ele precisa falar, se ele não falar ele morre, ele vai para casa e não dorme, então ele precisa falar, porque ele recebeu a palavra inspirada. Então o profeta também não está sob nenhum tipo de arrebatamento de sentido ou de controle mental, não. Ele sabe muito bem a hora de começar e precisa saber a hora de terminar. Ele não está arrebatado nos seus sentidos, ele não está fora de si. É bem verdade que ele está em um grau de espiritualidade, um nível de espiritualidade a ponto de receber esta inspiração, esta revelação, esta palavra inspirada e esta coragem para transmitir, porque precisa de coragem, precisa de autoridade, precisa de vida. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, meus irmãos, ele também não está fazendo nada, nem dizendo nada que seja contrário à sua vontade. Ele não está sendo obrigado, ele não está com um punhal no peito, uma faca na garganta, ou fala ou você morre. Não é desta forma, não é deste jeito. Estou dizendo que ele também não está fazendo nada e dizendo nada que seja contrário à sua vontade. Então a pessoa que opera deste dom, que faz uso deste dom, sim, é responsável pelo uso ou abuso. Ele é responsável pelo uso e abuso. Ele tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muito cuidado, tem que saber realmente o que está fazendo, e por que está fazendo, e para que está fazendo. Ele vai prestar conta. As pessoas que recebem uma profecia querem que ela se cumpra, e esta pessoa vai ficar aguardando, contando os dias. E muitas vezes a gente recebe uma profecia dizendo: conta daqui 3 dias, pode contar daqui a 7 dias. Pronto, e você quase nem dorme. Meu Deus, já passou um dia, 5 dias,
Aí hoje é o 7º dia. Aí essa profecia precisa se cumprir, porque o profeta disse que era em 7 dias. Agora, veja aí, 1 Coríntios 14, 29. Joga para o versículo 29 de 14. Olha só. Fala em 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então um profeta, e um outro profeta, e um outro profeta. E olha aqui o auditório, o tamanho do auditório que está autorizado a julgar. Não é fácil. Então o profeta, ele acaba se assentando no banco dos réus, né? Ele está ali agora no banco dos réus para ser julgado. Então como julgamos uma profecia? Como é que julgamos uma profecia? Uma profecia genuína é cheia do Espírito. Então ninguém vazio, ninguém despido de espiritualidade, de graça, de unção, de revelação, e ninguém vazio de Bíblia, vazio de oração, ninguém dessa forma bem natural aí, carnal, crítico, mordaz. Ele vai estar pronto a entregar uma profecia genuína e cheia do Espírito, porque a profecia, ela precisa ser genuína, verdadeira e cheia do Espírito. Primeiro, nunca contradiz a palavra escrita de Deus, nunca. Nenhuma profecia pode ir contra a palavra de Deus. Já estive em reuniões com 100 pessoas, você também já teve, talvez com mais de 100 pessoas, e que o profeta teve a obrigação, se sentiu na obrigação, não sei porquê, de entregar uma profecia para cada um, e foi horas e horas e horas e horas, de um a um, entregando uma mensagem profética. Veja, portanto, todas as expressões verbais proféticas devem ser testadas pela palavra de Deus. Deus nunca nos diria através de uma profecia para fazermos nada que a sua palavra proíba. Nada. Está vindo contra a palavra, então esta profecia não precisa crédito. Pode voltar para casa e dormir tranquilamente. Se nós pastores, se nós líderes não tivéssemos bastante discernimento, nós já teríamos morrido de tanta revelação com relação a nós, com tantos sonhos. Meu Deus, se eu fosse dar ouvido aos sonhos que me contam, pastor, eu tive um sonho com o senhor, eu já tinha morrido umas 1000 vezes. Eu vou morrer, eu posso morrer, não tem problema. Posso morrer de acidente, posso morrer queimado, não importa a forma que eu vou morrer, Deus sabe. Mas a vida toda eu recebi profecias, sonhos. Pastor, eu tenho certeza que não foi um sonho, é uma revelação, e eu vou entregar essa profecia. Entrega. Meu Deus, se nós líderes fôssemos ser dirigidos por sonhos que nós sonhamos, ou que os irmãos sonham conosco, a gente já tinha entregado o cargo. Já tinha entregado o cargo. Se nós fôssemos dirigir igreja, dirigido por pessoas querendo nos direcionar, querendo nos guiar, também não dava para pastorear, não, porque é muita gente que quer intrometer mesmo. Faz assim, pastor, tem que fazer assim, pastor. Calma, quando você estiver pastoreando, você faz assim, deixa eu fazer do jeito que Deus me dá, me entregar, me revelar, me mostrar. Então, meus irmãos, segundo, sempre exalta a Jesus Cristo e nunca o difama. Fique atento a isto. Como é que nós julgamos uma profecia? Esta profecia está exaltando a Jesus Cristo? Está denegrindo?
está diminuindo, está difamando, está tirando o poder de Cristo, está tirando a autoridade de Cristo. O profeta está ficando com o poder, está ficando com a autoridade que é de Deus, diminuindo Deus, diminuindo Jesus, diminuindo o Espírito Santo, para se tornar grande, para ser visto, para ser seguido. Um bom número, mas muito elevado mesmo, de profetas, principalmente na internet. O que eles querem? Seguidores. Ali eles revelam de tudo, ali eles falam de tudo, e no fim pede uma oferta. Você pode comprar profecia. Em que área que você quer? R$1.000. Para que área que você quer a profecia? R$10.000. Tem. Você pode pagar que ele vai profetizar para você. Depende do valor que você pagar. Não, mas essa profecia você pagou só R$100. Eu só vou entregar um pouquinho desta profecia de que Deus está me dizendo aqui a seu respeito. Olha aí, como fica um negócio desse? Tenha muito, mas muito cuidado mesmo com estes que estão na televisão, que estão no Facebook, que estão no Instagram, e revelando e profetizando e dando uma de muito crente, muito espiritual. E eu estou vendo, de lá onde ele está, não sei de que lado, quantos quilômetros, ele está te vendo, ele está vendo, e papapá, e começa a ver, começa a falar, e no fim pede uma oferta. Ei, terceiro, edifica, exorta e consola os crentes. Ela nunca deve deixá-lo confuso, angustiado e incertos. Pronto. Você ficou sem dormir? Esquece esse profeta, esquece essa profecia. Te atribulou, te afligiu, te angustiou, te tirou o sono, te tirou o apetite, te deixou preocupado, te deixou atribulado, angustiado. Eu recebo de vez em quando irmãos no gabinete: pastor, profeta ali, eu acho que quis me matar. Aí conta e narra, meu Deus do céu. Em vez de trazer consolo, em vez de trazer um conselho, matou. Então temos que ter esse cuidado. Vale um amém até aqui? Quarto, deve testemunhar com a maioria dos crentes presentes, especialmente os mais maduros, que são eles próprios, frequentemente usados na operação dos dons vocais. Existem profetas que não profetizam na igreja. Quando eles querem profetizar, eles pegam a pessoa e arrasta para um cantinho e profetiza só para aquela pessoa, para ninguém mais ouvir. Está errado. Ele não quer ser julgado, ele não quer sentar no banco dos réus. Então deve testemunhar com a maioria dos crentes presentes, especialmente os mais maduros. Quer acabar com uma vigília, pastor? Pastor presidente, pastor dirigente, quer acabar com uma vigília? Vai para a vigília, acaba com a vigília. Vigília onde tem pastor, acaba a vigília. Vigília onde tem pastor presidente, acaba mais cedo. Ninguém fala língua estranha, ninguém profetiza, ninguém recebe o Espírito Santo, ninguém rola debaixo do banco, ninguém cai, ninguém desmaia. Nossa, mas a vigília está uma bênção, Deus está operando. Aí você vai lá na vigília, não tem operação nenhuma, não tem nada, cala todo mundo, quieta todo mundo. Que coisa! Para que isto? Deixa Deus te usar da mesma forma quando o pastor dirigente estiver na vigília. A oração está pegando fogo e tal. Até mesmo aqui na matriz, às 8 horas da manhã. Meu Deus, nós estamos lá, sempre nós estamos lá. O pastor José Wando quase que não falta. Mas parece que com a presença dele mesmo lá, de vez em quando as cadeiras viram lá assim, tal. Tem dia lá que... E se ele não estiver lá então? Meu Deus do céu.
É brincadeira. Quinto, não quebra o espírito da reunião, muito embora possa mudar o curso da mesma. Mas uma profecia não pode acabar com o culto, não pode acabar com baderna, não pode acabar com o pessoal indo embora, de forma alguma. Pode ser que o culto ele até muda aí o seu curso para um nível maior, um nível de espiritualidade maior, de uma graça maior, de uma revelação maior, de uma inspiração maior, depois de uma profecia, mas nunca acabar com o espírito da reunião. Profetizou, acabou com a reunião, virou tumulto, virou briga, virou discussão, entristeceu todo mundo, tem que ir para casa, né? Sexto, o teste dos frutos. Mateus 7,16, Jesus declarou: pelos seus frutos os conhecereis. Como é que é a vida do profeta? O nome, o andar, o proceder, o caminhar, a vida dele, na igreja, na sociedade, no comércio, pode puxar a Capivara, o SPC, o Serasa, as lojas Economia, as lojas Bahia, pode puxar? Como é que é a vida desse profeta? O fruto, pelos seus frutos os conhecereis. O que diz lá 1 João 4,1? Amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos, se vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Temos que ter muito cuidado, e principalmente com as redes sociais, mas como eles apareceram, mas apareceram muito mesmo. Profeta, meus irmãos, é o que fala por Deus. Isto é o porta-voz da divindade, cuja missão é preservar o conhecimento, a vontade e o único Deus em momentos de crise. E a vontade do único Deus, esse é um termo em latim. Quando é escrito em latim não tem como alterar. Inclusive alguns textos jurídicos, quem é advogado aqui sabe que vem em latim, né? Xerxes, Rivaldo e outros aí, Potêncio. Então quando quer um texto original e que ele não sofre alteração na sua interpretação, latim. Concorda? É isso? Está em latim, já era. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas vamos arriscar. Propeta omnibus excelsion. O profeta é mais excelente do que todos. Olha que bênção, irmão. Vamos dar uma salva de palmas para os profetas? Vamos? Aleluia, profeta. Essa mensagem aqui não é para te entristecer, nem para te parar, nem para te barrar, não, nem para te frear. É para te deixar mais corajoso, mais forte, com mais vontade. Veja então, na primeira pessoa, eu vou dar aqui a primeira, segunda e terceira pessoa, para ficar bem claro, porque nós estamos convencidos de que ela precisa ser entregue na terceira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Refere-se a si mesmo, usando a frase que envolve o eu. Então, numa profecia, eu sou o profeta, eu te digo, errado. Não é eu que estou dizendo, não é da primeira pessoa. Deus está dizendo através de você. Então você vai falar na terceira pessoa. Vamos chegar lá. Também chama de emissor ou falante. É a pessoa que fala, que anuncia o discurso. Esta é a primeira pessoa. Eu, migo, é a primeira pessoa. Segunda pessoa. A segunda pessoa também chamada de receptor ou ouvinte. É a pessoa com quem se fala ou recebe, que ouve discurso. Tu, você, tigo. É a segunda pessoa. Mas olha a terceira pessoa. A terceira pessoa refere-se à pessoa a quem se fala.
Veja, de quem se fala o assunto. Então o profeta está falando de quem? De Deus. Então a terceira pessoa refere-se à pessoa de quem se fala, ao assunto, por se tratar de um assunto e não de uma pessoa diretamente participante do discurso. É na terceira pessoa, estando aí marcado no mesmo, justamente por sua ausência, ele, e o termo mais comum, mais usado, assim diz o Senhor. Entrega a profecia. Assim diz eu, o Senhor teu Deus. Não. Tira você daí desse negócio. Tira o eu. Eu sou o Senhor que te digo. Não. Assim diz o Senhor. Conta até 7 dias e tu terás a tua bênção. Mas usa a terceira pessoa. Fique em pé, por favor. Não vamos prolongar muito esse negócio aqui, não. Ficou bom assim, irmão? Diga amém. Depois a gente volta a falar disso novamente. Tem muitos dons pela frente. E agora fica com essa aí, ó. O profeta é mais excelente do que todos. Meu Deus, busque esse dom, desenvolva esse dom, destrave esse dom, deixa Deus te usar por meio deste dom, o dom de profecia. Seja um profeta de Deus. Sim, por tudo aquilo que você já aprendeu hoje, não tenha medo. Profeta é isso mesmo, é corajoso. O profeta, ele é corajoso. Se você está com a sua vida em ordem, está com a sua vida em dia, se você tem realmente frutos, certo? Não é uma pessoa de escândalo na cidade, na igreja, é uma pessoa amada, é uma pessoa querida, é uma pessoa respeitada, é uma pessoa admirada. Ei, deixa Deus te usar. É uma pessoa que ninguém te suporta, é uma pessoa que é enjoada, que é enfadonha, é uma pessoa aborrecida, é uma pessoa que não tem empatia, é uma pessoa antipática. Não, ninguém vai aceitar a sua profecia, não. Tu vai ficar desgastando aí à toa, né? Logo quem, olha aí, logo quem está querendo falar comigo aqui? Tu vai ser criticado. Agora, se você tem frutos, tem vida, é de oração, gosta da escola bíblica dominical, gosta do culto de ensino, aí vem exortar a gente, nunca pisou na escola dominical, vem exortar a gente, nunca deu um centavo de dízimo. Que moral tem para ser profeta? Pelo amor de Deus, seja pelo menos dizimista. Seja pelo menos dizimista. Seja amigo da igreja, serve a igreja, não faz nada na igreja, não serve nada na igreja, mas serve para exortar, e para profetizar, e para molestar. Fica molestando os irmãos, né? Entristecendo os irmãos. Agora, se você é uma pessoa amável, tratável, que é servo, servidora, tem frutos, é uma pessoa que ama a escola bíblica dominical, ama o culto de ensino, é dizimista, ei, seja profeta. Seja profeta. Agora, se você não gosta da escola dominical, não gosta de culto de ensino, não é dizimista, cale, por favor. Cale. Fala não. Você tem consciência disto. Mas Deus me deu uma mensagem. Mas você não está autorizado a entregar, não. Você não tem autoridade para entregar. Você não tem autoridade para entregar. Você pode controlar. O profeta é dono de si, ele sabe controlar. Ele não está fora de si. Você aprendeu aqui, não está fora de si, não está no arrebatamento de sentidos. Olha, eu até que eu estou com vontade de entregar essa profecia, mas não estou com a minha vida correta. Então não entrega. Pronto, aí você conseguiu segurar. Amém?
Foi a maior profecia que você já entregou, foi essa. Não entregou. Essa foi a maior da sua vida. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai Santo, oramos a Ti agradecido, Senhor, por termos tido 2 mensagens introdutórias sobre dons espirituais. E hoje, ó Pai, começamos aqui com o dom de profecia. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja usando Teus filhos, usando os Teus servos, que gostam de profetizar, que precisa profetizar, e que a igreja precisa de profetas. E acabamos de ver que o profeta é mais excelente do que todos. Levanta profetas no nosso meio, levanta profetas na nossa igreja, levanta profetas no círculo de oração, levanta profeta, Senhor, em cada congregação. É o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?